Hoje nós vamos tratar com o tema de substâncias puras, simples ou compostas. E para iniciar essa nossa videoaula de hoje, antes de iniciar, eu quero pedir para que você já assine o canal e dê um like no nosso vídeo, tá? Isso é muito importante. E nós vamos começar falando aqui sobre substâncias puras. Qual seria a definição para substância pura? A substância pura e substâncias puras, elas são materiais que possuem composição química e propriedades constantes. Que propriedades seriam essas? Propriedades químicas e propriedades físicas constantes. Isso é uma substância pura. Só para a gente entender, eu vou colocar aqui um exemplo de uma substância pura, quimicamente falando, para que vocês possam, de fato, entender o que eu estou querendo dizer, ok? Então vamos lá. Pegando aqui como exemplo, eu vou pegar um recipiente. Então imagine que você tem aqui um recipiente, e nesse recipiente você tenha aqui uma quantidade de água, ok? Se essa água ela for considerada pura, o que é que nós vamos dizer aqui? Nós vamos dizer que aqui dentro só tenho moléculas de água. Eu não posso ter moléculas de outras substâncias, porque se eu tiver moléculas de outras substâncias, passa a não ser mais uma substância pura, ou seja, passa a ser agora uma mistura, tá? Então isso é um exemplo de uma substância pura. Fato é que nos nossos dias nós não temos, na nossa natureza, certo? No nosso cotidiano nós não temos substâncias puras. Nós temos misturas de substâncias. Dificilmente você vai encontrar na natureza uma substância pura. E quando a encontra uma substância pura no dia a dia, é porque essa mistura sofreu um processo de separação, que é um assunto que nós vamos falar mais na frente. E nesse processo de separação que as misturas sofreram, elas foram separadas. As substâncias que estavam naquela mistura foram separadas, e aí você tem a substância pura, ok? Mas nós não encontramos na natureza substâncias puras. Todos os materiais que nós encontramos na natureza, eles são misturas de substâncias, ok? Bom, e agora a gente vai tratar com a parte das substâncias simples, puras, né? Simples e compostas, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de substância, quando a gente fala aqui de substâncias simples, então substâncias simples, o que seriam substâncias simples? Certo? Vamos definir de uma forma bem prática aqui o que é uma substância simples. Então, quando a gente fala de substâncias simples, a gente está falando aqui daquelas substâncias que são formadas apenas por átomos do mesmo elemento químico. Então, as substâncias simples são formadas, então vamos colocar essa definição aqui, são formadas, ok, por átomos de um único ou de um mesmo elemento químico, de um mesmo elemento químico. E aí nós vamos dar exemplos de substâncias que são formadas apenas por um elemento químico. Vamos lá, para o exemplo. Então, tomando aqui como exemplo, a gente vai pegar aqui, ok? Eu vou pegar com vocês aqui, para tomar como exemplo, eu vou pegar aqui 3 substâncias. A primeira delas, o gás hidrogênio, que a gente já falou em outro vídeo aqui sobre ele. O gás hidrogênio, ele é uma substância pura simples, porque
ele é formado por dois átomos, mas de um único elemento, que é o hidrogênio, o elemento químico hidrogênio. E a gente vai dar o exemplo aqui também de uma outra substância muito conhecida, que é o oxigênio, o gás oxigênio, então é formado pela molécula do O2. Também é uma substância pura simples, porque é formada por dois átomos, mas todos os dois átomos formados são do mesmo elemento, que seria o oxigênio. E nós temos também outro exemplo aqui que eu quero dar para vocês, certo? A molécula do O3, que é a molécula do ozônio, do gás ozônio. Essa molécula do gás ozônio ela é formada por três átomos de oxigênio. Você vê que o oxigênio ele faz duas moléculas, ele compõe duas moléculas na natureza simples, né? Que é duas substâncias simples, que é o gás oxigênio e o gás ozônio. Esse assunto é um assunto chamado alotropia, que também nós iremos falar em outro vídeo. Ok? Então isso é uma substância, isso aqui é a definição de substância simples, ok? Agora vamos para a definição do que é uma substância composta, tá? Então vamos lá. Então pegando aqui agora uma substância composta, ok? Então vamos aqui, substância, ok? Substâncias compostas, ok? Então as substâncias compostas, certo? Diferente e das substâncias simples, como nós já havíamos falado, as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento. As substâncias compostas, por sua vez, elas são formadas, né, por átomos de elementos químicos diferentes. Então vamos botar essa definição aqui, ok? São formadas por átomos, ok? São formadas por átomos de elementos químicos, certo? Diferentes. Ok? Então isso é a definição de substâncias compostas. São formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Vamos dar como exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. E como exemplo aqui, eu vou colocar para vocês, ok? A molécula do CO2, por exemplo. Que molécula é essa? É a molécula do dióxido de carbono e também conhecido popularmente como gás carbônico. Nós temos também a molécula da água, que a gente não poderia deixar de exemplificar aqui. E eu vou colocar também aqui uma outra molécula, que é a molécula da glicose ou frutose, que é o C6H12O6. Observem que nessas substâncias nós temos, nesse caso aqui, você pode observar que no caso do CO2 eu tenho o quê? Eu tenho uma substância composta, porque o CO2, o gás carbônico, ele é formado por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, dois átomos de oxigênio. Então ele é formado por dois elementos, certo? Um de carbono e dois de oxigênio. A água também é formada por dois elementos, dois hidrogênios e um oxigênio. A glicose, ela é formada por três elementos, que é 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então isso aqui é o que a gente chama de substâncias compostas, tá? Então tá aí a definição também de substância composta. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu quero também colocar aqui um resumo do que nós falamos nesse vídeo. Então, o que foi que a gente falou nesse vídeo? Então, nesse vídeo, a gente falou a definição. Primeiro, a gente precisa entender que a gente está falando de quê?
A gente está falando de uma amostra de matéria, tá? Amostra de matéria. E essa amostra de matéria, ok? Ela pode ser, né? O que a gente está falando nesse vídeo exatamente? Ela pode ser. Deixa eu só melhorar esse A aqui. Ela pode ser, tá? Essa amostra de matéria, ela pode ser uma substância pura, que a gente definiu como sendo aquela substância, aquele material que é formado por uma composição química única, né? Substância pura. E essa substância pura, ela pode ser também o quê? Ela pode ser uma substância simples, tá? É aquela substância que é formada por átomos do mesmo elemento. E ela pode ser também uma substância o que, gente? Ela pode ser também uma substância, além de simples, ela pode ser substância composta, né? Então as substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas, tá? Se ela for uma substância simples, então você pode ter substâncias puras que podem ser simples ou compostas. Se elas forem simples, aí elas podem, por exemplo, elas vão ser formadas por átomos do mesmo elemento. Então, o exemplo que a gente deu foi o que? O2. A gente deu o exemplo do O2. Por exemplo, no caso da composta, a gente deu, por exemplo, o caso do gás carbônico, CO2. Então tá aí, gente. Isso é o que eu queria falar hoje nesse vídeo. Então nós falamos hoje sobre as substâncias puras, simples ou compostas. Nós definimos as duas, entendemos, demos exemplo, tá? E tá aí o resumo para vocês anotarem, estudarem aí em casa, anotar aí no caderno de vocês, tá certo? E não esqueçam de assinar o canal, não esqueçam de dar um like aí no vídeo, tá? E até a próxima.